Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Conexão Alvorada. Este programa que busca nos conectar conosco mesmo, com aqueles que estão à nossa volta e se conectar com Deus. Muitas vezes na nossa caminhada existem desafios, existem situações que não permitem que a gente tenha uma boa conexão conosco mesmo, ou conexão com os outros, ou conexão com Deus. E hoje esse tema é bastante relevante. Nós vamos falar de uma casa terapêutica que existe aqui em Londrina e que atende essas pessoas que porventura têm essa dificuldade, estão passando por essa dificuldade de conexão consigo mesmo, com os outros e com Deus. Nosso tema é Domus Pater, fé, acolhimento e recuperação da dignidade. E hoje eu recebo o Padre Marcelo Gomes. O Padre Marcelo Gomes é pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças e também ele é o atual responsável, o presidente da associação responsável pela Casa Fraterna Domus Pater. É um sacerdote aí que une o seu trabalho pastoral na sua paróquia, mas também se dedica a essa casa de acolhimento, especialmente aqueles que precisam de resgate da sua dignidade humana, na questão que estão passando por uma dificuldade na dependência química. Seja muito bem-vindo, Padre Marcelo. Também hoje nós temos aqui o José Martinho, que é monitor da casa, está lá há muitos anos, que depois vai contar também um pouquinho da sua história. Vocês sejam muito bem-vindos ao podcast Conexão Alvorada. Obrigado, Padre Jefferson, pela acolhida, também o seu Martinho que está aqui conosco. É a Rádio Alvorada, que nos abre esse espaço para a gente também falar desse projeto que na verdade é de resgatar vidas, E a gente sabe que não é só daquele dependente, mas quando resgata uma pessoa, resgata a família como um todo, Então, muito obrigado. Padre Marcelo, o senhor está na frente aí de uma paróquia, sendo pároco, já tem as suas demandas próprias e é bastante já ocupado com uma paróquia. Como que surgiu o seu envolvimento com esse, vamos se dizer, não deixa de ser uma grande missão, um ministério específico de resgatar esses que estão passando essa dificuldade da dependência química? Como que isso surgiu? Sim. Então foi assim, Padre Jefferson. Bom, foi ordenado padre 27 de novembro de Nossa Senhora das Graças de 2010. E tem coisa, o Dom Albano ele dizia assim que Deus sempre nos dá uma vocação dentro da vocação. Eu sempre tive uma facilidade para lidar com os jovens. E a gente sabe que, claro que hoje não posso dizer que só está a drogadição está só nos jovens, que não é, está espalhada mesmo. Porém, no trabalho com a juventude a gente sente muito isso de maneira muito latente. E nas minhas orações eu entendia que eu precisava dar uma resposta também com relação àquilo, E foi quando eu estava na Paróquia São Lourenço e lá reuni um grupo de pessoas, hoje o diácono Ronaldo, que é o coordenador interno da comunidade lá dentro, e mais algumas outras pessoas, e a gente começou a sonhar com uma casa. Ganhar um terreno, ganhar a construção, A gente colocava tudo na mão de Deus, e assim foi. Porém, não veio o terreno, não veio a casa, porque precisaria de um terreno grande e muito dinheiro para a construção de uma casa. Porém, no retiro de 2018, do clero, eu conversando com o Padre Limeira, e ele falou que estava entregando o até então chamado Prolove, E aí foi quando conversei com a equipe que a gente já estava rezando há muito tempo e falou, não, vamos assumir essa casa. Tinha uma série de dificuldades, o seu Martim estava já naquela época, a casa passou por muitas dificuldades, foi quando nós assumimos a casa. Então Deus não deu para nós o terreno, Deus não deu para nós a casa, Deus deu tudo pronto, Agora, claro que a missão era muito mais exigente, por tudo aquilo que a gente precisaria fazer, repensar a casa desde o seu funcionamento, a sua ideia interna dentro da casa, as próprias pessoas que moravam dentro da casa e trabalhavam na casa. Então assim começou, de um trabalho com a juventude,
uma resposta aos jovens que estão nas drogas, né? As famílias sendo esfaceladas, podemos assim dizer, pela questão das drogas. Então, nasceu de uma resposta ao trabalho com a juventude, a comunidade terapêutica. No caso, nós ouvimos muitas vezes preconceitos, né, padre? Que as pessoas falam assim, não, a pessoa faz essa escolha de viver a dependência química, e o que isso tem a ver com a igreja, né? O que tem a ver com a questão pastoral? Como que o senhor enxerga essa questão da igreja se envolver com esses dependentes químicos? Assim, Padre Jefferson, todos nós em nossas vidas, a gente acaba fazendo escolhas erradas. E tem escolhas que a gente faz, que a gente entra nelas e a gente pensa, eu saio quando eu quero. E nas drogas nem sempre é assim, né? Então há muitas pessoas que entraram nessa situação e foram perdendo tudo, né? E chega, quando eu digo tudo, é até mesmo a própria dignidade, né? Então, as pessoas entram nisso e depois não conseguem sair, não conseguem mais voltar atrás. Elas se tornam de fato dependentes, porque assim, num primeiro momento, a pessoa faz a escolha pela droga, mas depois ela já não tem mais escolha. Por isso a dependência, né? Eu não consigo mais, não sou mais livre. O vício é isso, é eu não ter mais a liberdade para poder dizer assim, agora eu saio quando eu quero. Não é bem assim, né? Então foi justamente vendo toda essa dificuldade que a gente entende a igreja hoje, ela também continua tocando a carne de Cristo onde? É nos encarcerados, é nos enfermos de nossas paróquias, nossas comunidades, mas também numa pessoa que está numa situação de drogadição, porque são pessoas que sozinhas já não conseguem mais ter força para levantar. Então a igreja, ela como uma samaritana, ela estende a mão, ela vê, né, a situação de uma pessoa em drogadição, ela se inclina e ela oferece os remédios, né, que a unção é a graça de Deus, a graça do Espírito Santo, a vida de espiritualidade. Por exemplo, se você pergunta à comunidade terapêutica, ela tem um tripé, que é a questão da espiritualidade, disciplina e laborterapia. O trabalho edifica o homem, a disciplina também. Uma pessoa indisciplinada no horário, ela não consegue construir nada para si. Porém, desses três, o mais importante para nós é a dimensão da espiritualidade. Por quê? Porque não é só tirar a pessoa das drogas. E o seu Martins sabe bem melhor do que eu. Ele diz-me assim, tem gente que saiu das drogas, mas não deixou de ser uma droga de pessoa, né, seu Martins? Isso mesmo. Então, ou seja, a espiritualidade, ela me ajuda a eu deixar de ser uma droga de pessoa. Né? Então, a espiritualidade, ela me resgata a dignidade da pessoa como um todo. Eu sou filho e sou amado. Até por isso a questão do nome, né? O nome, a razão social é Prolove, Projeto Londrina Vive. Porém, nós pensando e rezando, a gente entendeu, não, é muito mais. Por isso, Domus Pater são duas palavras em latim. Claro que num latim perfeito não ficaria Domus Pater, ficaria Domus Patris, casa do pai. Porém, questão mais de marketing, né? Fica melhor colocar Domus Pater. Então, Domus, casa, e Pater, pai, né? Então é a casa do pai, baseado no filho pródigo, onde a gente entende que aquele lugar ali é um resgate do filho amado que gastou tudo e está retornando agora. Então, ou seja, por isso o nome é uma casa fraterna. Eles não são chamados de interno, mas filhos, porque é uma casa, é uma família, existe um pai, existe uma mãe. Então, entre eles são os irmãos, né? Que um, pelo seu testemunho, pela sua ajuda, pela sua experiência de já estar na casa, por exemplo, há 2, 3 meses, 5 meses, tem ali, pode ajudar o outro que está chegando. Então, por isso que a casa, ela vai além de simplesmente juntar pessoas, porque senão a gente tira a pessoa das drogas 9 meses. E não é só isso, é um resgate da pessoa. E quando a gente se encontra com Deus, a gente tem forças para poder dizer assim, não, isso aqui eu posso, mas não me convém, como vai dizer São Paulo. Né? Então, é um resgate da pessoa como um todo, não é só tirar das drogas, não. Né? Vocês receberam recentemente, né, a Domus Pater recebeu a medalha Ouro Verde por esse trabalho bonito, né, de resgate, em primeiro lugar, da dignidade, da cidadania. O João Martinho, que está lá como monitor há tantos anos, o que representa para casa vocês terem recebido essa Comenda Ouro Verde, né, essa medalha, e para toda a comunidade ali terapêutica,
Por quê? Graças ao que vocês receberam esse reconhecimento da cidade de Londrina? Eu acho que o padre está mais ao par disso aí do que eu nessa parte. Eu é mais o lado terapêutico. O seu Martim, ele é mais na parte operacional dentro da comunidade, né? Então, perante a sociedade, quando um município ele dá uma medalha dessa, no nosso caso, Londrina, Ouro Verde, por conta do café, né? Mas justamente por conta desse trabalho. A comunidade terapêutica, ela se tornou a nossa comunidade terapêutica se tornou uma referência no acolhimento e no trabalho com as pessoas que estão na situação de drogas. O seu Martinho, junto com os monitores, junto com o diácono Ronaldo, eles internamente, o trabalho que eles fazem internamente é que dá essa visibilidade de um bom trabalho para o lado de fora. Então o município ele reconhece como um trabalho exemplar, né? Claro que tem ali as suas dificuldades, porém perante a sociedade, a nossa comunidade terapêutica ela dá uma resposta. Não só a questão dos que estão lá dentro. E o seu Martim ele pode até falar um pouquinho melhor do que eu, mas, por exemplo, a cada 15 dias lá na paróquia, né, seu Martim, se reúne as famílias, né, para justamente partilhar como é que está aquele filho que está nessa situação de droga. Depois também ali se reúne num outro grupo os que já passaram pela casa, como se fosse uma manutenção na partilha, né? Então acredito que isso o seu Martinho poderia falar muito melhor do que eu, porque o operacional mesmo do dia a dia do batente é mais o seu Martinho aqui. Então conta um pouquinho para nós como que tem funcionado o senhor já viu tantas pessoas passarem por lá, com certeza, desistirem ao longo dos 9 meses, porque em geral eles ficam lá 9 meses, né? Outros que perseveraram, e o senhor vê hoje essas pessoas resgatadas e voltando para suas famílias, voltando a ter emprego. Como que o senhor enxerga tudo isso durante esses anos? É bem como o padre falou aqui, né? Não a partir do momento que eles ficam 9 meses dentro da comunidade, tem que ter um apoio, um alicerce fora. Que lá dentro eles encontram bastante espiritualidade. É puxado muito, regras, disciplina, coisa que eles não tinham na dicção deles, quando eles estavam na rua. E então, quando eles chegam lá dentro, eles se acostumam com regras, disciplina, espiritualidade. Quando eles saem de lá, a coisa vai ser diferente, porque eles vão para casa. Como que vai ser a casa? A família não sabe como é que ele vai sair lá de dentro. E nem ele conhece mais a família, porque ele sempre estava anestesiado sob efeito de drogas, o álcool. Então a família não sabe como que ele vai vir, e nem ele sabe como a família é realmente. Daí nós temos a Igreja Nossa Senhora das Graças cedeu um espaço para nós lá, e nós damos um apoio, tanto para as famílias, como quando eu falo adicto, é que para a gente não falar drogado, sim, dependente químico, a gente fala adicto, que em latim quer dizer escravo, que eles se tornaram escravo de uma substância, né? Então nós temos um espaço lá, graças a Deus, até, padre, nós estamos agora, toda quarta-feira nós estamos fazendo lá agora, que o troço foi crescendo, as famílias verem a importância que até então elas não sabiam lidar com eles. E também, como o senhor falou, de repente uns que desistem do tratamento antes, nós não deixamos de dar o apoio também. Aqueles que concluem o tratamento são as pessoas mais fortes nesse grupo, que para esses que desistiram, para estar dando um alicerce. Esse grupo já faz tempo que nós temos e cada vez está crescendo, e é um apoio que nós damos muito grande lá dentro, lá para quem sai da comunidade, porque para eles viverem novamente na sociedade é complicado. Eles viam tudo, enxergavam tudo preto e branco, agora eles começam a enxergar colorido, e eles acostumar por causa para eles continuar na espiritualidade e no processo de recuperação, que para o resto da vida deles, não é porque eles ficaram 9 meses que eles receberam um remédio que está curado. Não, eles têm de estar continuando. Existem grupos de apoio, os narcóticos anônimos, os alcoólicos anônimos. Para as famílias existe o Amor Exigente, o Naranon, e nós também damos esse apoio também. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã
e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Hoje no nosso Conexão Alvorada você está acompanhando uma entrevista falando de um tema tão necessário nesses tempos, né? As pessoas que vivem em situação de adicção, seja por drogas químicas ou pelo alcoolismo, e nós temos uma casa da igreja, uma casa da Arquidiocese de Londrina que acolhe essas pessoas e faz todo um trabalho de devolver a dignidade, ou como o João Martim acabou de dizer, né? Elas não se conhecem e não conhecem mais as suas famílias. E no dia a dia da comunidade, né? Vocês fazem todo esse trabalho, que primeiro é um resgate da própria saúde, porque a pessoa está com a saúde em frangalhos, né? E ela resgatar a autonomia de saber que precisa ter um horário para levantar, um horário para dormir, enfim, todo esse respeito à vida, né? A autoestima, tendo por base a espiritualidade. Como que isso funciona no dia a dia, numa rotina da casa? O que eles fazem para resgatar tudo isso? Veja bem uma coisa. Eu posso falar porque eu fui um alcoólatra. Esse lugar cuidou de mim e me tratou. E quando chega lá, passa do portão para dentro, parece que fica uma sombra para trás. Porque você vai entrar num lugar, espiritualidade e outra coisa. Eu vivia numa vida totalmente, não tinha regras, não tinha disciplina, era tudo, eu tinha uma liberdade total. E a partir de que você passa do portão para dentro, muda tudo. É tudo cheio de regras e disciplina, contrariando toda a vida que eu tinha anterior. Então, já começa um processo ali. Daí começa na parte da manhã o sino batendo para levantar, o sino batendo para tomar café, o sino batendo para rezar o terço. Daí encerra o terço, vai para as atividades e cada um cuida da chácara, como eu digo lá na comunidade. Todo mundo tem a sua função e ainda o rodízio. Não fica só eles cozinham, eles lavam roupa, eles cuidam da horta, eles carpem, eles roçam, eles limpam os banheiros. Cuidam da própria aparência, né, São Martim? Da própria aparência, sempre bem barbeado. A família, depois da primeira visita, 30 dias que a família vai fazer a visita para eles, a família fica impressionada. É porque chega a pessoa lá, padre, só o fiapo, né? Desculpa a expressão, mas depois de um mês, né, ou seja, já está mais corado, já está mais forte, já está mais robusto. Quando chega eu fico meio perdido, né, São Martim? Parece uma barata tonta assim, meio que se localizando ali ainda, né? Aí entra um pouco da questão da crise de abstinência nos primeiros dias, né? Mas assim, toda essa disciplina ajuda a pessoa a se entender como pessoa. Porque quem talvez ali vou fazer uma comparação, talvez seja burra a minha comparação, mas um cachorro que talvez não tenha um ritmo de vida, né? Não tem uma organização na vida, e as pessoas às vezes descem a um nível para baixo ainda de animal. Não tem um modo, né, seu Martim? Exato. E a disciplina ela vai fazendo a pessoa se entender como pessoa, né? Não só como pessoa, mas como filho amado de Deus, né? Que existe uma fraternidade, uma comunidade que quer ajudar. Então tudo isso, né, seu Martim? Exato. E a abstinência, tem a abstinência física, né? Como o padre falou, sim, a emocional e a espiritual. 3 abstinências. Então, o pior para ele tratar no momento que eles chegam lá bem debilitado, bem judiado, então seria a física. Ele não tem vontade nem de comer, só de dormir. E o que acontece? Com 3 dias já entra num processo de querer se alimentar. Com 3 dias ele começa a se alimentar bem. E come bastante, né? Nos primeiros dias ali. De 4 a 5 refeições por dia. Então ele tem que se alimentar bastante, né? E logo ele começa a tomar forma física. Daí vem a outra parte que é a emocional e espiritual, que nós fazemos o trabalho daí. Padre, conta um pouquinho para nós
desse tripé tão importante, diferente de muitas clínicas, né, que a pessoa é acolhida para fazer a desintoxicação e sair do vício, mas não tem esse pilar da espiritualidade. De que forma que é trabalhado a espiritualidade na casa fraterna Domus Patria? Então lá acontece, seja celebrações da palavra, né, com distribuição da Eucaristia, há também formação catequética ali, para aqueles que assim desejam. Também a missa, de vez em quando ali, a questão da confissão, a meditação da palavra de Deus, né? A meditação da palavra de Deus, seja na Sagrada Escritura, seja pelo terço, porque o terço é a palavra de Deus de maneira repetitiva, né? Então, também o que eles têm muito ali, e aqui eu tenho que agradecer muito a Deus os monitores que estão ali, né? Porque me lembro que quando nós assumimos a casa, eu ainda dizia para eles, veja, aqui não é só um trabalho. O seu Martinho, por exemplo, é um dos que entendeu muito bem isso. Não é só um trabalho que você vem, desempenha, recebe e vai embora. É uma missão. É uma missão dada por Jesus. Claro que eles têm que ser remunerados porque tem a vida deles, né, seu Martinho? Né? E nós passamos, às vezes, dificuldade de ficar meses sem receber. E foram homens, assim, de garra mesmo, de esperar em Deus. Vai dar certo, um dia a gente se resolve. E estão resolvendo, graças a Deus, seu Martinho. Amém. Então, nesse sentido assim, padre, eles também acabam se tornando ali no dia a dia como diretores espirituais. Porque tem que ouvir, orientar, direcionar para cá, direcionar para lá, porque são pessoas que estão chegando e como elas viviam. O que falava aos seus ouvidos? Eram as suas vontades. Agora eu tô com vontade de usar droga, corro pra lá. Agora eu tô com vontade disso, corro pra lá. Não, mas a gente precisa também de pessoas que são colocadas por Deus na nossa vida. E os monitores, o diácono Ronaldo que está lá, então assim, são presenças de Deus mesmo, que ajudam aquelas pessoas num conselho, numa palavra, porque assim, não é porque entrou na comunidade terapêutica, tá tudo certinho. Às vezes eles ficaram sabendo, opa, agora sai um dinheiro lá, não sei da onde. E a gente sabe que o drogado, a pessoa adicta, ela com o dinheiro ela entra no desespero, principalmente para poder cumprir as suas vontades do seu vício. Então, e ali chega a hora, né? Poxa, recebi um valor. E agora? Saio, não saio, o que eu faço? Eles são esse apoio ali, no dia a dia, né? Então, a espiritualidade, a orientação que eles dão no sentido da espiritualidade ajuda e muito. Por isso, assim, padre, dessas 3 dimensões, a espiritualidade, ela resgata não um aspecto da pessoa, mas a pessoa como um todo. Porque, veja, assim como os 10 mandamentos, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, é o fundamento, como se fosse um prédio. Então a gente quer fundamentar um homem novo a partir do encontro com Deus. Os 9 meses é a referência de um novo nascimento. Como Nicodemos, Jesus vai dizer assim, para você necessário é nascer de novo. Como assim eu já sou velho, entrar na barriga da minha mãe de novo? Não, é nascer do alto. Então por isso que ali a ideia pela espiritualidade é fazer com que aquele jovem, aquele adulto possa nascer do alto, nascer do coração de Deus, né? E a gente sabe que é justamente numa fé firme que a gente consegue ter autonomia da própria vida para dizer assim, posso, mas não me convém. Quando eu olho para aquele Deus que me resgatou e mesmo assim as minhas vontades estão me mandando voltar aquilo de novo, não. Mas eu sei de onde eu saí, eu sei de onde Deus me tirou, eu não quero voltar para lá, né? Então a espiritualidade é esse fundamento mesmo para a vida toda da pessoa, não só ali, né? Mas tem um detalhe, que uma ferramenta que nós usamos lá, bem dentro disso que o padre falou, que dá certinho, nós trabalhamos com os 12 passos. O terceiro passo diz, decidimos entregar nossas vontades e nossas vidas aos cuidados de Deus. Então quando eles estão com esse problema de tomar uma decisão, nós ficamos falando, ó, vai lá e lê o terceiro passo, vai lá e olha o terceiro passo. É porque logo no primeiro passo, que é o reconhecer, né, seu Martinho? O reconhecer, ele tem vários momentos do reconhecer. Porque ele não é reconhecer só uma vez. Os 12 passos, ele é como se fosse uma espiral. Ele volta aquilo muitas vezes. Então, por exemplo, quando a gente até toma cuidado quando chega no momento da triagem. Porque às vezes eles passam num nível de uso de droga, naquela hora de desespero, eu quero entrar na comunidade agora. Mas só que se a gente coloca ele na hora que ele quer, a gente está ajudando ele a continuar com as ideias de um adicto. Ele quer agora, então é agora. Não, espera. Eu me lembro um caso que nós fazíamos no São Lourenço a triagem no sábado. E o rapaz falou bem assim, eu quero entrar hoje. Eu falei assim, hoje você não vai entrar.
Você vai entrar na segunda-feira. Mas eu quero já começar meu tratamento. Eu falei, então, comece hoje. Não precisa estar na comunidade para começar o seu tratamento. Comece hoje. Mas o seu dia vai ser na segunda. Por quê? Porque como querem tudo na hora, e a pessoa que está nas drogas é assim, é tudo na hora. Nós fazíamos, padre, também, e retomei agora esse trabalho, de fazer entrega de lanche na madrugada, no centro de Londrina. Não só entregar lanche, mas partilhar a palavra, ouvir. E me lembro uma época que estava muito frio, e tinha um que estava meio que se debatendo mesmo ali na frente do terminal, e foi ele comer. Acho que aquela comida bateu no estômago dele, ele recobrou energia, ele já saiu correndo atrás do quê? Droga. Né? Então assim, eles vivem muito pela vontade do momento. E a gente nem sempre pode corresponder às vontades do momento. O saber esperar também é um processo de amadurecimento. É preciso saber esperar, não é tudo na hora. Essa história do tudo na hora é que eles pegam essa jarra, vende, né? Faz aquilo, às vezes inventa um câncer na mãe para poder pedir dinheiro e ganha. Consegue entender? Então, até nesse sentido, o educar à vontade. Uma vontade sem o uso da razão, ela é uma vontade animalesca, né? Então, até nisso, então quando eles reconhecem, calma, então espera uns dias, entra. Dentro da comunidade terapêutica eles vão ter que reconhecer também, porque quando chega, não quer dizer que chegou com a plena vontade de ali permanecer, nem sempre. Então dentro da casa ele também tem que reconhecer, isso é importante para mim, reconhecer todos os dias, eu preciso deixar este vício, todos os dias precisam passar por um processo de reconhecimento, todos os dias, né? De aceitação, de aceitar, eu estou nessa situação, e eu preciso me deixar ser ajudado, mas eu preciso me ajudar, né? Isso daí vem de encontro muito com o que está acontecendo hoje na sociedade, né? Esse debate da internação compulsória, né? Você ser obrigado Sim. a ser internado, e a Domus Pater vai o contrário disso, né? Então, lá só é internado alguém que esteja com inteira liberdade Sim. de querer estar lá. Como que funciona e a visão de vocês desse oposto, né? De lá tem que ir na liberdade, e hoje existe essa internação compulsória. Existem casos e casos, padre. Mas eu não sou totalmente contra a involuntária, porque eu já indiquei até casos. Eu sou totalmente a favor do jeito que nós trabalhamos, terapêutico. Né? É voluntário, sou a favor disso. Mas teve um caso específico que o filho da mulher tentou se suicidar 3 vezes, e as 3 vezes quase morreu. Daí ela falou para mim, Martinho, o que faço? Ele não quer ser internado, não quer ajuda e vai acabar morrendo. Aí eu sugeri, mas casos, por isso que eu falei, casos e casos. Porque esse é um caso extremo, né? É extremo, isso, padre. A palavra certa é essa. Mas porque tem uma vacina desenvolvida na Universidade de Minas Gerais, que ela substitui praticamente todos esses medicamentos aí, que hoje faz um bem danado, que é o diazepam, diazepínicos, né, que eles dizem. Mas a vacina é o seguinte, toma a vacina e depois... Você vira escravo da vacina. E a ideia é essa, é não tirar uma dependência e colocar outra. Quando o Sr. Martinho falava da questão de entrar naquele portão, né, do compulsório, nesse caso, entenda, né, tem sentido, né? Mas lá, se você chegar agora lá, para a nossa comunidade, o portão vai estar aberto. A pessoa ela tem que ter consciência assim, eu posso ir. Eu posso ir embora. Não é, Sr. Martinho? E bem isso. Você pode ir embora. Mas você saiba que aqui nós estamos fazendo... Você está aqui na liberdade. Você pode, claro que daí quando chega a noite aí fecha, porque, né, para evitar qualquer perigo, né? Exato. Mas de dia fica aberto. E eles trabalham ali fora, trabalham em volta da casa, né? Então eles sabem, eu posso ir embora. Porque aos poucos também, né, Sr. Martinho, nós vamos tendo que lidar com a confiança. Nós vamos ter... Não, ele está trabalhando lá no portão. Mas alguém pode chegar e deixar alguma coisa lá no portão. Mas a gente tem que trabalhar já com a confiança, porque se a gente faz deles meninos mimados, que a gente carrega pela mão a todo tempo, quando eles saírem da redoma comunidade terapêutica, como que eles vão ser lá fora? Então por isso que a gente vai tendo que exercer também a questão da confiança. E uma das coisas é trabalhar a verdade, né, Sr. Martinho? Fulano, você fez isso,
E tem que trabalhar com a verdade. Não, eu fiz. Não, eu não fiz. Você não fez mesmo. Né? Trabalhar com a verdade. Porque a verdade é uma das coisas que verdade e a dicção não batem. Elas não batem. O vício e verdade, elas não batem. Então por isso é que o trabalhar também essa dimensão da verdade, o ser honesto, o dizer, não, de fato eu quebrei. Né? Eu fiz isso, aquilo. Então trabalhar com essa verdade, essa responsabilidade e com a liberdade também, né? Eu tive a oportunidade, já faz alguns anos, eu ainda era seminarista, eu estive lá com um grupo para preparar um almoço para eles naqueles domingos que vão a família, né? E nós fizemos um churrasco. E eu lembro que tinha um frasco de álcool para a gente acender a churrasqueira e de repente aquele frasco sumiu. Desapareceu, né? E daí imediatamente olharam nas câmeras quem tinha pego o frasco, e essa pessoa foi convidada a se retirar, não é? Sim. É dessa forma mesmo que acontece? Se a pessoa faz a reincidência do uso da droga, do álcool, ali dentro ela é dispensada. Os 9 meses é justamente por causa disso. Ele vai ficar longe, abstêmio de tudo. Porque ele, no período que ele está lá, eu digo que é 3, 6 e 9. 3 meses, ele já teve uma mudança grande. Mas nada que estigue a vontade ainda nele de usar. Porque se o senhor chegar lá e dizer para ele, eu já fiz testes lá, principalmente do álcool. Até ontem a pior droga inventada é o álcool. E eu cheguei para um rapaz, foi numa autobiografia que eu estava fazendo com ele. E ele falou para mim que não tinha reserva nenhuma. E eu simulei com um copinho daqueles de beber cachaça, com água, né? E eu, imaginando, eu botei na memória dele que ele estava indo pro bar, de preferência dele, chegando, e eu descrevi de uma forma que os bares sempre a porta é de frente, o balcão já é na frente da porta, né? E eu fui falando, e eu pegando aquele copo, quando eu levei na boca aqui para beber, que eu olhei para ele estava com o queixo quase no peito, babando dos lados, e eu falei, e tu vai me dizer que tu não tem nenhuma reserva da bebida? Ele, cara, não sabia que eu tinha, eu tenho. Então é uma reserva, então é umas coisas, essas reservas que são perigosas. A pessoa lá dentro ela não tem vontade de usar droga e nem bebida, porque lá não tem. Mas ela tem que aprender a lidar onde está. Né? Mas o que nem o padre falou, né? Eu fui dar uma palestra numa cadeia lá em Cornélio Procópio. Cheguei lá e conversando com o pessoal depois, né? E eu falei, nossa, aqui é mais tranquilo para vocês, lá onde nós está é bem pior. Eles me olharam, nossa, mata os caras de trabalhar, o que você faz lá? Chicoteia eles? Eu falei, não, lá o portão é aberto. Como assim? O portão é aberto, se ele quiser ir embora, ele pode ir. Fica alguém lá? Eu fica. 9 meses. Eles, não acredito. Eu, verdade, o portão é aberto, se ele quiser ir embora, ele vai. Vocês não têm essa opção, né? Mas lá eles têm. E eles ficam, não todos, né? Mas uma parte fica 9 meses lá com o portão aberto. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Você que está nos acompanhando hoje, nós estamos tratando desse tema tão importante que é a adicção, seja na droga, no álcool, né? E se você tem alguém passando por essa dificuldade aí na sua paróquia ou na sua família, infelizmente nenhuma família está isenta desse problema. Vamos agora deixar para o pessoal aí matar a curiosidade de muitos que querem saber como acontece essa triagem, né? Ela pode acontecer pelo CAPS ou ela pode acontecer de maneira voluntária, procurando o acolhimento social, né? Como que funciona? Onde que a pessoa tem que procurar? Onde é o primeiro contato? Qual o fluxo que ela tem que seguir?
O CAPS lhe dá um apoio bem grande, principalmente com psiquiatra, um acompanhamento. Então, eu digo de início, a pessoa ir no CAPS, que lá ele vai ter um atendimento, tudo, e nós somos conveniados com o CAPS, que seria o COMAD. Lá, se tiver a vaga, ele é encaminhado para a nossa comunidade, depois de um acompanhamento lá no CAPS, daí ele é encaminhado para nós, e também daí nós temos de outra forma. Que antes nós tínhamos pelo federal, né, padre? Sim. Nós tínhamos pelo COMAD, que é municipal, pelo federal, que daí vinha a verba do governo federal. E, né, então, aí o federal encerrou o contrato, inclusive muitas comunidades fecharam. Né, não tinham como subsistir, né? E aí nós temos também agora as vagas que são particulares, né? Então a gente trabalha hoje com esses dois grupos, o CAPS e as vagas particulares. Quem dera Deus nos dê uma saúde financeira mais para frente, que a gente consiga abrir algumas vagas sociais, né? Para poder também acolher aquelas pessoas que de fato não conseguem, não tem como, né? Pagar ali um tratamento, né? Isso, porque passando por nossa triagem, nós temos um psicólogo que ele faz uma triagem, vê a capacidade dele, vê a vontade realmente, se ele está com vontade, porque às vezes a pessoa chega lá no intuito de pressão da família, alguma coisa, fugindo de algum rolo, fugindo de algum traficante, aí corre para a comunidade terapêutica. Então a gente tem que estar atento a tudo isso, né? E daí o nosso psicólogo ele faz uma triagem com ele e vê realmente a vontade dele. Se ele passar por a triagem, tudo, não tiver algum problema além da droga, que às vezes algum problema psíquico, né, alguma coisa, uma questão mental mais forte, aí já não iria para a comunidade terapêutica, né? Que nós nem podemos daí acolher, né? Tem de ser encaminhado para um hospital psiquiátrico, né? Então, no caso hoje, ou a pessoa vai via CAPS e daí lá essa própria vaga, o município vai remunerar vocês para acolher essa pessoa. Das duas formas, padre, a pessoa ela tem que procurar. Porque o CAPS também, né? Eles procuram, eu acho que, se eu não me engano, tem um encaminhamento, alguma coisa do posto também ali, né, seu Martinho? Para a questão do CAPS. Então, daí o CAPS envia. E também o outro modo é quando eles vão direto no contato do diácono Ronaldo, e aí faz também todo o processo com o psicólogo, porque não senta só a pessoa, vem a família. E aqui é importante a gente falar, o seu Martinho pode contribuir também, porque, padre, existe o dependente e existe o codependente. A família é codependente. Então, por exemplo, para eu não ver meu filho fazendo tal coisa, então eu dou o dinheiro para ele comprar. Então, ou seja, ela está sendo conivente com aquilo. A família muitas vezes não sabe como lidar, não sabe dizer o não. Então, por isso a questão desses encontros lá na paróquia é justamente ensinando a família porque assim, se tem uma coisa que o adicto sabe fazer, é drama, né, seu Martinho? Manipulação, autopiedade. É tremenda, assim. Então, eu até me lembro uma vez na comunidade terapêutica, logo que a gente assumiu, eu não sei se o senhor lembra, tinha um rapaz cabeludo. Ele falava assim que ele era evangélico e não sei o que e tal, né? E a nossa disciplina não pode cabelo grande. Não pode. Mas eu sempre usei. E como a gente ainda estava meio na inexperiência, aí o Ronaldo, que não era diácono na época, falou assim: padre, a gente fez uma reunião e aí todo mundo votou que ele podia continuar com o cabelo grande. Eu fiquei muito bravo. Porque no nosso estatuto está que não pode. E assim, para mim, tá escrito no papel, tem que cumprir. Por quê? Porque nos ampara. Não é sendo legalista, mas nos ampara. Aí tá, o que aconteceu? Eu falei assim, a gente foi colocado numa armadilha. Espere para ver. Padre, não deu outra. Quando surgiu uma outra dificuldade, o que falaram pro Ronaldo? Vamos fazer uma votação. Eu falei, você tá vendo? Ou seja, são muito espertos, assim, a mente é atinada para uma manipulação, para a autopiedade que é terrível. Então tem uma hora que você tem que ser frio. A gente quer incomodar até com a gente mesmo, né, seu Martinho? Fala, nossa, eu fui muito duro. Mas precisa dessa... Não é sendo injusto, mas precisa da firmeza. O adicto, ele precisa de firmeza. Porque se você for muito mole, ele te engole rapidinho. Então tem que ser muito firme. Né? E eu não estou dizendo que é só adicto que é assim não, viu? A gente trabalha na paróquia com a juventude, rapaz do céu. Então assim, tem muita gente ali que não usa droga, mas tem uma mente manipuladora, enfim, né? Mas então foi uma das situações que aconteceu lá, né? Mas que nem o padre falou das famílias, né? O que acontece? O familiar que está na adicção, vou pegar a mãe, que é a que mais sofre.
a mãe não dorme, a mãe não se alimenta, a mãe não consegue trabalhar direito, é um problema danado, entra com remédio para dormir, para depressão, para estresse, para um monte de coisa, fica em frangalhos a vida da família. Além de envolver toda a família, né? A partir do momento que ele entra para a comunidade, que ele entra lá para nós, que ele começou a melhorar, nossa, é uma tranquilidade para a família. Para a família. Nossa, que sossego. Né? A mãe começa a... Só que eles têm que lembrar que ele vai sair de lá. E a forma de lidar com ele? Essa nova forma. Porque a mãe tratava às vezes os dois, a comunicação dos dois era grito, xingamento, um monte de coisa. Acabou isso. Que nem o padre falou da verdade, a honestidade lá é o que mais nós batemos numa tecla. Então eles vão ser super honestos quando sair de lá. E a família está preparada para receber um cara honesto que vai limpar, arrumar a cama, vai limpar a casa, vai lavar a louça, que está tudo organizadinho, tudo certo. E de tempos em tempos, padre, eles têm um convívio com a família. Até depois eu quero falar sobre a comparação presídio e comunidade terapêutica, né? A família, se ela tem que receber ele num outro ambiente. Você não vai colocar bebida para poder comemorar o rapaz que veio fazer visita. E às vezes acontecia, né? Uma veio, não sei como, descobriu meu número de celular e ela queria cobrar algumas coisas da comunidade, mas na foto dela tava ela lá assim, com a bebida assim. Eu falei, não, daí você vê que não é só a pessoa que está lá dentro. É o contexto também que muitas vezes faz com que a pessoa fique daquele jeito. Mas o que eu ia dizer com relação à comparação, padre. Quando nós assumimos, porque eu trabalhei 1 ano dentro dos presídios, junto com o padre Divan, quando eu era diácono. E para quem já visitou o presídio, sabe que é principalmente masculino. Feminino não, feminino as mulheres capricham mais, elas usam um produto de limpeza, é mais cheiroso, é cuidado. Elas são, mulher é zelosa em qualquer ambiente, né? Mas o dos homens não. É um cheiro mais de mofo, porque de fato não bate muito sol lá dentro. E é um cheiro pesado, é um ar carregado assim. E padre, a primeira coisa quando eu cheguei na comunidade terapêutica, no Prolove, era a mesma coisa. Era a mesma coisa, o cheiro, as expressões, né? Porque num presídio, bom, tô desatualizado porque isso foi em 2010 quando eu fiz, eu não sei se mudaram ainda. Mas se usava a expressão assim, saidinha, né? A outra expressão, quadrado interno, quadrado interno, quadrado externo. A saidinha, que era o convívio para as famílias, umas expressões igualzinha do presídio. Eu falei, aqui não é presídio. Aqui não é presídio. E eu me lembro que quando nós rezamos a primeira missa lá, eu fiz questão de sair aspergindo toda a casa e incensando a casa. Para entender que assim, o cheiro deve ser um cheiro das coisas de Deus aqui dentro, né? Porque de fato era equiparado. A linguagem, o modo de se tratar, às vezes os berros ali, né, São Martim? Não é assim. Não pode ser. Aqui não é uma extensão de um presídio. Aqui é uma casa fraterna. Então, vão para a família, não é saidinha. É convívio familiar. O quadrado de dentro é o jardim interno e o jardim externo. A gente não pode colocar duas situações como se fosse a mesma coisa, porque não é. Um tem o portão aberto, como o São Martim deu lá na palestra dele, né? Como ele falou, o portão está aberto, você pode ir embora. Você tem a liberdade de continuar aqui ou de sair. Então ninguém está privado da liberdade, né? Então assim, a gente foi tirando também um pouco isso, padre, porque hoje, se você inventa uma causa para trabalhar com crianças abandonadas, claro que toca mais o coração das pessoas, embora eu tenha uma preocupação. Porque muitas vezes as causas hoje que mais chamam a atenção nossa é a causa animal. A vida humana, ela tá ficando de lado, né? Infelizmente isso, né? E quando se fala de um adicto, é chamado de vagabundo, de ladrão. Não estou dizendo que não tenha sido. Mas se a sociedade, nós cristãos, não temos um olhar diferente sobre aquelas pessoas e entender, é Cristo que está ali, que sofre também ali. É um irmão meu que precisa ser resgatado. O Papa Leão esse dia disse uma coisa que, nossa, espetacular. Ele falou assim: o pobre não é o nosso objeto não é objeto da nossa pastoral. O pobre é nosso irmão. Então eu digo, é um apelativo mesmo aqui, uma pessoa adicta que está nas drogas não é objeto do nosso trabalho. É o nosso irmão. É o nosso irmão que está enfermo, né? Que está doente e precisa do nosso cuidado, né?
E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Na sua experiência, Martinho, quais são os maiores desafios enfrentados ali no dia a dia pelos acolhidos? No início deles, quando eles chegam lá, porque como eu falei anteriormente, né? É tudo novo para eles, regra, disciplina. Tem pessoas que vai se adequando bem rápido, e existem casos aí que às vezes o cara puxou, tem um caso aí, 10 anos de cadeia, saiu de casa com 9 anos, daí ele ficou 10 anos na rua e puxou 10 anos de cadeia, esses 10 anos na rua traficando, daí 10 anos de cadeia, chegou lá, ele saiu da cadeia, foi para lá. Então o comportamento do cara era... E então até ele se adequar é muito difícil. É um processo, nesse caso aí, bem lento, que vai indo, enquanto tem uns que chegam lá... São mais dóceis, né? Mais dóceis. Chega, já tem a espiritualidade, vai se adaptando rápido. E tem aqueles que... eu falo sempre, né? A recuperação lá dentro é individual. Cada um a gente trata de uma forma. Porque existe uma pessoa mais idosa que eu digo com uma certa idade, e um mais novo. Tem aquele que tem uma capacidade física boa para trabalhar, e tem aquele que ainda não tem condições, mais limitado. Então a gente tem de saber tratar. Tem aquele cara com a parte intelectual mais aguçada, e aquele que tem ainda tá devagar ainda. Então, porque cada situação é muito única. Por exemplo, existe às vezes aquela pessoa de 50 anos que ele é alcoólatra, mas é do boteco. Ele não tem a malandragem como aquele que era do tráfico. Então você vê que é diferente? Ou aquele que tudo, como talvez tinha um poder aquisitivo maior, então a droga chegava na porta da casa dele. Ele não precisava fazer, como diz o outro, o corre. Entendeu? Então por isso que cada um tem que ser olhado na sua especificidade. E o psicólogo, os monitores, eles têm que estar atentos a cada um de maneira muito, muito pessoal. Esse é o amor de Deus. Deus não nos ama por atacado. Deus nos ama de maneira única e pessoal, né? Então assim é também o trabalho com a comunidade, né? Aproveitando esse gancho, padre, como que o senhor percebe o amor de Deus, assim, a graça de Deus agindo de forma mais evidente quando acontece essa transformação da pessoa? Padre, eu vejo que para Deus não há caso perdido de ninguém, né? O senhor Martim também com certeza vê isso ali. Não há caso perdido, né? Então quando a gente vê filhos ali da comunidade que saem, consegue o seu carrinho, né? Mesmo ali um pouco baqueado o carrinho, mas consegue o seu trabalho, casa, né? Reconstitui a sua família, você fala, poxa vida, é o amor de Deus que conduziu a pessoa a se recuperar, se encontrar como pessoa. E olha lá, a família feliz, a mãe não precisa mais chorar e descansar depois que bateu o portão porque o filho chegou, né? Então assim, eu vejo muito o amor de Deus nisso tudo. Deus, ele nunca desistiu da gente, né? E eu acho que é nesse sentido assim, hoje, porque agora eu assumi o terceiro mandato como presidente da comunidade terapêutica. E como nós passamos umas dificuldades financeiras bem terríveis, né? E o padre sabe. Então, nesse retorno que eu tive, o nosso foco tem sido recuperar nesse sentido, porque se eu não recupero a comunidade no seu financeiro, né, eu não consigo trabalhar aqui. Então hoje, graças a Deus, né, muitas paróquias nos ajudaram para a gente construir a marcenaria. Estamos ali finalizando com o maquinário para justamente eles entenderem, aqui eu posso ter uma profissão, eu posso aprender algo
E quando eu sair daqui, eu não saio de mão abanando, né? Então, nesse sentido, dessa vez agora, eu me resguardei mais para essa parte mais burocrática. Até porque nós temos um padre lá que tem ajudado muito, que é o Padre Célio, né? Tem ajudado lá. E o diácono Ronaldo, todos os dias, também é essa presença muito espiritual. E eu peguei a diretoria agora, nós organizamos em equipes, para a gente poder fazer um trabalho mais assertivo, para que a gente não venha... Porque assim, eu não quero que a gente fique dependente de governo. Porque um dia tá ok, dependendo depois quem entra, não querem mais. Porque nem toda política ela é antidroga. Enfim, né? Então a gente vai tendo que fazer um trabalho justamente para a gente se manter. E nisso tudo eu vejo, padre, que é confirmação de Deus e amor de Deus quando a gente vê as comunidades, como a sua paróquia tem nos ajudado, né? A gente vê o amor de Deus que passa pelas pessoas generosas. Então, assim, um Deus que não desiste, um Deus que mostra o seu amor também quando a gente vê um filho recuperado, quando a gente vê uma família restabelecida, né, seu Martim? Então isso toca muito para nós, no nosso coração. E mais uma vez, Deus, que para ele não existe nenhum caso perdido. Para todos, ele derrama o seu amor por completo para resgatar, né? Deus move mundos para nos resgatar, né? Você que está nos acompanhando aí, eventualmente você fica pensando, né? Como que eu posso ajudar a Casa Fraterna Domus Pater? O que vocês podem receber de doação, por exemplo? Essa questão da doação, isso é uma das coisas interessantes também, padre. Até hoje, se saiu para comprar alguma coisa com relação ao alimento, foi o mínimo. A gente tem recebido muita doação, né? Todos os anos nós temos a rifa solidária que o Sicredi realiza, né? Aquela rifa solidária nós também pegamos e aquilo nos ajuda muito também. Ação, né? Solidária do Sicredi. Isso, ação solidária, né? Uhum. A ação solidária. Então nós temos, inclusive está acabando agora, acho que é amanhã ou hoje, não me lembro, né? Enfim, aquilo nos ajuda muito porque a pessoa ela pode concorrer a algum prêmio, mas também ajuda a comunidade terapêutica, né? Também pela conta da comunidade terapêutica a pessoa pode fazer também doações, né? Nosso Instagram lá da comunidade terapêutica Domus Pater, lá tem o QR Code também, né? Que a pessoa pode doar. Mas se a pessoa quer assim, eu vou doar uma cesta básica todo mês lá, muito bem-vindo para nós, né? Então isso tudo nos ajuda, né? Quando a gente também tem algumas coisas que a gente vende, bolacha, questão, quando às vezes tem a nossa horta, quando está um pouco melhor, a gente também tem alguns itens nesse sentido, né? Então são muitos modos que as pessoas podem nos ajudar. Mas o principal que a gente precisa mesmo é a oração de toda a comunidade. Rezar. Para que a gente seja uma comunidade conforme o coração de Deus mesmo, né? Depois o nosso pessoal está colocando aí no GC as formas, né, de vocês entrarem em contato, o WhatsApp, o Instagram, né, tudo isso para depois vocês poderem fazer a doação. E agora nos nossos últimos minutinhos, padre, por favor, deixa uma mensagem para as pessoas que estão passando por essa dificuldade e às vezes estão em desespero, né? Sim. Como que elas podem, o que elas devem fazer em primeiro lugar? Eu vejo que o resgate dos filhos na dimensão da espiritualidade não deve ser só deles, mas as famílias também. E isso é um conselho que nós damos. Quando o filho entra na comunidade, que aquela família também procure viver e praticar a fé. É a primeira coisa. Porque quando a gente ama a Deus, a gente segue a Deus, o nosso olhar como que se limpa e a gente enxerga um caminho. Sozinho, a gente vive como num emaranhado. Então, buscar a Deus. A gente diz para as famílias também, né? Procurem a Deus. E não desistam dos filhos de vocês. Não desistam, né? A comunidade terapêutica quer estender as mãos a essas famílias que estão precisando, né? Então, não desistir dos filhos de vocês, mas primeiro busquem também a Deus. Sem Deus, a gente não chega a lugar nenhum. Aliás, nem sai de onde a gente está. Né? Com Deus a gente consegue um caminho, um norte, e assim também para que o desespero não tome conta, mas pela vida de fé encontre um caminho para ajudar aquele filho que está nessa situação. E nem sempre é filho, às vezes é esposo, né? Tem isso também, né? Esposo, a gente teve caso ali de esposo que foi para lá e fica a mulher e as filhas em casa, né? Enfim, então assim, não desistir, não desanimar, porque Deus não desistiu de nenhum de nós. Martinho, também deixa uma mensagem aí, uma frase, uma motivação
para aquelas famílias ou para aquela esposa que está passando por essa dificuldade com seu marido? Nunca desista, porque é como o padre falou, Deus sempre tem um objetivo para aquela pessoa. Não é porque ela recaiu, passou por um processo, recaiu, sempre tem alguma coisa. Existe um caso que não faz muito tempo, que num debate nosso lá com as famílias, que os traficantes lá arrebentaram um rapaz, que não teve jeito, ficou 7 dias numa UTI, tudo, saiu, e na reunião a mãe falando, né, eu falei, nossa, apareceu um anjo na vida dele, foi Deus que mandou esse anjo. E daí todo mundo ficou se olhando, aonde o anjo, Martim? E o traficante que quebrou ele, porque se ele não quebrasse ele ia estar na rua usando droga e traficando. Ele só está lá na comunidade se tratando porque quebraram ele, então foi um anjo. Então eu digo sempre que Deus age de alguma forma ele age para ajudar. Eu sou um exemplo disso. E então, sempre eu peço, como o padre falou, oração. E as mães, esposas, nunca desistam. Que uma hora, não pare de orar, que uma hora dá certo. Sim. E agradecendo aí os nossos convidados, a Sávio Sorvetes é nosso patrocinador desse podcast, a Sávio que está há tantos anos em Londrina, desde 1949, lançando suas novidades. Agora é um sorvete premium e creme de avelã gianduia. Então, não sei como vocês vão fazer para dividir, tá? Mas vocês recebem. Nós não sabíamos, na verdade, que vinham 2 convidados, então a Sávio só mandou um pote hoje, mas aproveitem bastante. E muito obrigado aqui por estar conosco, levando esse tema tão essencial para a nossa sociedade, e contem com as nossas orações para vocês continuarem esse bonito trabalho. Obrigado, Padre Jefferson, Deus abençoe, e também aqueles que vão nos ouvir, que Deus toque o coração de vocês. Obrigado, tomara que tudo dê certo. Amém. Nos encontramos no nosso próximo episódio, o podcast Conexão Alvorada. Deus abençoe, até lá. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.